Muito boa noite para todos que acessam os conteúdos das nossas redes sociais. Meu nome é Andréia, faço parte do Grupo Espírita Bezerra de Menezes e hoje nós estamos aqui para fazer o programa Palavras de Luz, que o nosso centro sempre faz, todas as quintas-feiras. E hoje, que está a nosso cargo, nós vamos iniciar, como nós sempre fazemos, nos nossos trabalhos, na nossa casa, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos acerenar os nossos corações e rogar a Jesus, esse mestre incomparável, que esteja conosco em mais uma tarefa, em mais uma possibilidade de refletirmos um pouco sobre a doutrina espírita. Jesus amigo, que a tua luz esteja conosco, amparando-nos, intuindo-nos, mostrando nas lições tudo aquilo que nós possamos melhorar em nós, não só em nós, mas por onde nós formos. Sejamos luz onde quer que nós estejamos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então, estamos mais uma vez fazendo esse programa e no dia de hoje nós escolhemos falar, passando por uma passagem de Lucas, no capítulo 1, versículos 46 a 48, onde ele diz o seguinte: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, Maria de Nazaré, ela merece a nossa consideração, o nosso apreço e sempre as nossas reflexões, porque ela é quem permitiu que o Mestre Jesus aqui estivesse entre nós. Ela aceitou essa missão. Mas ela não aceitou só isso, lembrando que ser Maria um espírito de uma grandeza incomparável. Então, o que nós podemos fazer de considerações sobre Maria? Nós retiramos de uma determinada literatura uma página que faz umas considerações muito interessantes. Nós fizemos assim um compilado dessas considerações para a gente trazer aqui hoje como reflexão. Muitos espiritualistas, segundo diz essas passagens, e espíritas, citam o nome de Maria de Nazaré sempre que o assunto envolve os desesperados, os aflitos ou os suicidas. A gente sabe que nós sempre vamos pedir a intervenção de Maria quando nós precisamos que ela esteja junto de Jesus para poder pedir por nós. E muitas vezes são nas nossas dores. Muitas vezes não, a maioria das vezes. São nas nossas dores, nas nossas aflições, quando nos sentimos desesperançados, não é mesmo? Então, durante sua peregrinação aqui na Terra, na época de Jesus, Maria foi o exemplo vivo de um amor imenso, incondicional, doando-se no auxílio aos desafortunados da vida até o fim de seus dias. Sua casa, mesmo depois da partida para o plano espiritual, de quando Jesus partiu de uma forma tão sofrida para essa mãe, esse coração de mãe que sofreu uma das dores piores que se possa pensar, que é ver o sacrifício de um filho, e ela mesmo assim esteve depois com sua casa, a porta aberta a todos os desafortunados do corpo e da alma. Quem precisasse de um socorro na aflição, ali estava ela calma, serena e forte ao mesmo tempo, para poder estender essa assistência. E como toda grande alma planetária, mesmo após a desencarnação, Maria continuou com o trabalho de auxílio e regeneração das almas que se ligam no planeta. Muitos espíritos reerguidos por essa sublime emissária, após vencerem as dificuldades evolucionárias, uniram-se a ela, criando uma grande fraternidade de vibrações de teor tão elevado que difícil se torna nós imaginarmos a elevação desse trabalho, dessa jornada. Vejamos que ela acolhe a todas as aflições.
Que pensar de uma pessoa que está tão desesperada com uma dor tão enorme, que pensa em que por fim a essa existência vai fazer com que essa dor acabe, para ter aquela infeliz revelação no plano espiritual de que a dor não acaba, ela aumenta. E aí temos essas equipes que são comandadas por Maria, para poder fazer esse acolhimento, esse resgate daqueles que realmente se arrependem e querem ser ajudados. Vamos lembrar que é assim, o que Jesus nos ensinou? Quando ele assistia a alguém nas suas aflições, nas suas dores, nas suas deficiências, ele sempre, invariavelmente, perguntava: "O que queres que te faça?" Mostrando para nós que é preciso que a gente queira se melhorar, que a gente queira aquilo que possa sanar as nossas dores. E aí, ele sempre depois, quando já tinha resolvido o problema, fosse na cura do corpo ou da alma, ele dizia: "Vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça." Dizendo para nós o seguinte: "Vá e tente se melhorar, porque ele resolveu aquele problema, mas a causa ainda continua em nós, dos nossos males, e nós vamos arrastando pela vida fora essas dificuldades." A literatura psicográfica espírita traz-nos inúmeros fatos nos quais a Fraternidade de Maria de Nazaré realiza até hoje o seu trabalho de amor aos carentes do espírito, continuando o seu testemunho de amor ao Mestre e a todos os irmãos menores que ainda estão atrasados na sua caminhada evolutiva, muitos de nós, não é mesmo? E nos trabalhos assistenciais espíritas, muitos sensitivos comprovam a veracidade dessas informações e, em desdobramento mediúnico, participam das atividades de soerguimento espiritual junto à sua fraternidade. Maria, que sempre tem a mão estendida, o consolo de uma mãe, que somente com um coração tão amoroso é capaz de fazer com que nós estejamos acolhidos nas nossas aflições. Então, é possível ter notícia desses trabalhos assistenciais de Maria, quando ela são comprovados a veracidade dessas informações, quando esse soerguimento espiritual acontece de forma tão plena e tão maravilhosa, mostrando que a misericórdia divina ela é infinita. Por entender o grande desespero que se apodera das almas que praticam o suicídio e do difícil e valoroso trabalho para auxiliá-las, a Fraternidade de Maria de Nazaré tem sido amparo de muitas dessas almas sofredoras. Durante nossa estadia neste planeta, é provável que muitos casos de autoextermínio tenham se consumado próximo a nós, e é possível que outros estejam se engendrando. Terminamos há pouco um mês que foi dedicado à valorização da vida, que é o mês de setembro. Fizemos uma campanha, Setembro Amarelo, mas a valorização da vida, ela continua o ano todo. Então, nós achamos importante trazer que essa assistência não para em setembro ou no Janeiro Branco, que é dedicado à saúde mental, mas são 365 dias, 24 horas ininterruptas de assistência das falanges do bem junto a nós. Então, nós temos essa oportunidade muitas vezes de já ter tido pessoas próximas de nós que tiveram uma dor tão forte, nós não conseguimos alcançá-las e elas não deram conta de chegar até nós. E muitas que podem ainda estar passando por tantas dificuldades, aonde esse pensamento pode estar premente, e se nós formos um pouquinho mais, vamos dizer, nós pudermos entender mais aqueles que estão a caminho conosco, possivelmente nós vamos conseguir fazer essa jornada mais interessante, né? Fazer com que essa jornada seja mais produtiva para essas almas sofredoras, dando esperança e consolo com aquilo que nós pudermos. Embora nos sintamos despreparados e impotentes para auxiliar esses irmãos, com humildade, podemos sempre rogar aos céus para que a divina inspiração de Maria e de seus colaboradores nos oriente na ajuda correta, que nós possamos estar abertos a essa inspiração no bem,
para poder auxiliar esse trabalho enquanto aqui estamos. Porque lá ela tem essas falanges maravilhosas de irmãos incansáveis que estão ali para poder fazer essa assistência e esse socorro. Mas aqui, em que nós podemos colaborar com esse trabalho de soerguimento desses que estão em desespero? Porque nós também temos as nossas aflições e as nossas limitações. Muitas vezes não vamos perceber as coisas todas que nos afligem. E também não vamos perceber à nossa volta se nós não trabalhamos isso em nós, se não nos melhoramos com tudo isso, não é mesmo? E caso a ideia de autoextermínio se apodere de nós, nós precisamos confiar ainda mais nesse amor que preenche séculos de testemunhos e está sempre ao nosso alcance. Se parentes ou amigos desencarnaram sob o golpe desse triste ato, também é ela a sua fraternidade, que nossos anseios podem ser endereçados, pois o Mestre querido sempre atende às doces e meigas rogativas da amada mãe. Como nós dissemos, Maria é essa mãe amorosa, que nos acolhe como essa mãe infinitamente misericordiosa, que se apieda das nossas dores e da nossa pequenez e nos coloca no colo e roga a Jesus que interceda por nós. Então, essas doces vibrações chegam até nós, mas nós precisamos de entender que o caminho de melhores vibrações está ao nosso alcance. Enfim, sentindo que suicidas todos somos, pois deixamos morrer momentos de pura aventura e enlace espiritual, enquanto nos movimentamos em desalinho através da satisfação dos sentidos e dos olhos desta vida, roguemos a ela, esse espírito de escola, Maria de Nazaré, que continue atuando através de sua fraternidade, de amor e luz, auxiliando todos nós, aqueles que se encontram nos umbrais de retificação e aqueles que, sob a veste da carne, se afligem em duras e rudes provas existenciais. Quem de nós pode dizer que não está aí nas provas existenciais, né? Então, nós perdemos muitos momentos maravilhosos, perdemos oportunidades, tantas vezes, desavisados ou desatentos aos verdadeiros valores da vida, e aí deixamos passar tantas coisas maravilhosas para o nosso espírito em prol de coisas, às vezes, de tão pouca importância, não é mesmo? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. E juntos, irmãos em Cristo, que somos, roguemos ainda uma vez a Maria de Nazaré, que olhe por nós, fortalecendo-nos nos momentos das provações e aflições, protegendo-nos contra os desvios do caminho do equilíbrio e ajudando-nos a viver com alegria e paz, em comunhão com ela, com o Cristo e com o Pai, com Deus, que é o Criador de tudo que há. Então, que nós possamos entender com essa pequena reflexão que nós podemos mais. Vamos rogar a Maria que esteja conosco para nos fortalecer nos nossos momentos difíceis, porque são nesses momentos que a gente lembra de pedir, não é mesmo? Porque quando estamos bem, nós não ficamos tão assim propensos a agradecer, mas a gente não reclama porque estamos felizes. Nós vamos lamuriar, lamentar quando nós estamos passando por dificuldades. Questionamos muitas vezes as dores, mas não questionamos os momentos felizes. Então, nós precisamos de pensar o que é aquilo que pode nos ensinar cada coisa que está ao nosso alcance, fazendo com que nós possamos nos melhorar. Quando uma coisa bate à nossa porta e nós não aprendemos a lição, tem chance dela se repetir. Então, os nossos erros precisam ser os nossos professores, os nossos desafios ser aquela oportunidade de nós aprendermos a sermos melhor, não é mesmo? Então, como disse, nós vamos encerrando então a nossa reflexão, que nós possamos rogar a Maria de Nazaré, que interceda junto a Jesus, esse mestre incomparável que trouxe o exemplo de um amor incondicional, de um amor maior, que nós possamos aprender a não só estar atentos a nós, às nossas aflições e às nossas fraquezas, mas também ter a piedade, a caridade de ouvir a dor do outro,
de às vezes olhar alguém que nos parece que precisa de socorro, e muitas vezes a gente não quer ouvir. Porque a gente fica, eu não quero trazer tristeza para minha vida. Sim, mas aquela pessoa que sofre também não está com vontade de ter tristeza na vida dela, não é mesmo? Então vamos pensar um pouco sobre isso e entendermos as lições que Maria nos traz, que trabalha ainda incessantemente junto a nós para poder fazer esse acolhimento tão necessário nas nossas vidas, porque é assim que nós vamos entender o real sentido de sermos irmãos, não é mesmo? Então, sejamos felizes, porque Deus nos criou para a felicidade. Vamos, o dia que a gente entender isso numa dimensão muito maior, nós vamos entender que nós podemos mais do que nós pensamos. E que seja assim, então, com, com essa pequena reflexão, que nós possamos ter dado a nossa contribuição em mais um programa Palavras de Luz, um oferecimento da nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, de Caratinga, e tem sempre as reuniões públicas aos sábados às 19h30. Fica na rua Sinfrônio Miranda, número 74, Bairro Esplanada, em Caratinga, e você é nosso convidado. Se achegue e nós vamos ter o prazer em te receber. Ok? Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde no final desta reflexão, trazendo para os nossos corações as melhores energias refazedoras, para que nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais para as lições de todos os dias. Agradecemos muito a oportunidade e até uma outra oportunidade, uma próxima oportunidade, no programa Palavras de Luz. Até mais.